a Revolução Francesa não só teve a guilhotina, como eu já falei, o terror jacobino, como depois levou à ditadura de Napoleão e foi ali um percursor da Revolução Bolchevique, que em 1917... Aí põe bola no chão, aí virou o samba do crioulo doido, hein? Comparar Napoleão, a Lenin, a Revolução, isso é um absurdo. Você seria reprovado no ginásio se fosse um aluno. Não há relação nenhuma entre Napoleão. Eu falei jacobinos, Revolução Francesa. Nada, mas você falou o Napoleão. Napoleão veio depois, como consequência. Um monte de coisa. Não faça essas relações históricas que não são capítulos. Inúmeros historiadores sérios, talvez aqueles que não decorem só datas, mas estudam... Nada, você está falando coisas absurdas. Os historiadores sérios sabem muito bem que os jacobinos tiveram muito a ver com o legado bolchevique. Não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. Olha, essa história parece a música. Tiradentes casou com a Leopoldina, daí nasceu o Anchieta e proclamou a escravidão. É mais ou menos um rolo desse tipo. Não há relação nenhuma entre o processo revolucionário francês, a questão do Napoleão, que é já no final do século XVIII e depois, em 1804, o imperador... Ou não há nenhuma ligação, Napoleão não veio colocar ordem depois aí no caos e no terror jacobino. A expansão das ideias francesas, que eram chamados pela colônia portuguesa, pela metrópole, de abomináveis princípios franceses. Isso tem um processo histórico importante, não tem nenhuma relação... Infelizmente, muito professor de história no Brasil padece de uma coisa chamada anti-americanismo. Não tem nada a ver a independência dos Estados Unidos com o processo histórico a Revolução Sangrenta Francesa. A Revolução Americana, 1776, ela tem a ver com a questão da independência da metrópole. Não tem nenhuma relação com o processo histórico da França. É uma outra história. E aqueles princípios se espalham por toda a Europa e se espalham pelo mundo. E se eles estão presentes até hoje, inclusive o conceito do que é ser cidadão, nós devemos à Revolução Francesa. Teve o processo de radicalização, teve 1793, 1794, o período conhecido como o terror, mas os princípios políticos, a organização do poder, no campo do direito, né, por exemplo, passando pelo Código Napoleônico, por exemplo, são fundamentais. Nós somos filhos daquilo, ainda bem. Os nossos republicanos, Silva Jardim, um deles, grande, ele disse, é fundamental que a República seja proclamada em 1889, porque era o centenário da Revolução Francesa. Veja, todo o nosso processo histórico, os princípios franceses, Malemar, o dirigismo francês, na Conjuração Mineira. Que foi a análise que Tocqueville fez. Vamos falar de gente séria, Tocqueville. Tocqueville fez uma análise brilhante desse período. E era alguém que admirava justamente o modelo americano, que tem muito mais a inspirar o mundo. Não, mas aí é outro professor de história no Brasil, a Conjuração Mineira, a forte influência patológico, sim, a Conjuração Mineira, os fortes e a influência dos princípios franceses. Basta olhar um livro bonito chamado O Diabo na Livraria do Cônego, que é um Inconfidente, para ver os autores franceses que lá estavam, a influência dos princípios franceses. Isso vai estar presente também em 1817. É engraçado que quando a gente é nacionalista, quando interessa, quando é para ser anti-americano, mas na hora de falar outro francês, aí a gente pensa em francês, não pensa mais em português. Os princípios circulam, as ideias, elas vamos nos inspirar nas boas ideias. Olha os Estados Unidos. E o processo depende de que ideias norte-americanas. Você tem de ver que o processo de independência dos Estados Unidos depende de ideias. Né? Depende de que ideias são. Você tem uma literatura americana riquíssima, um cinema, um teatro. Depende do que nós estamos falando dos Estados Unidos. Ele tem várias faces. Eu não estou falando de Trump. Trump é a decadência, é a ignorância do poder. Eu posso citar os grandes escritores americanos, muitos que vieram ao Brasil na época da política da boa vizinhança, do Franklin Roosevelt, o maior presidente provavelmente da história dos Estados Unidos do século XX. Né? Claro, deve ter sido o pior, sim. Que enfrentou e venceu o nazismo, ganhou 4 eleições consecutivas, né? Teve preocupações sociais, as mesmas preocupações que você não tem. Você contra a creche. Veio o Bruno Caetano aqui, você estava falando contra a creche, porque você tem dinheiro, você não sabe o que é ser pobre e precisar de creche. Esse discurso é um discurso da barbárie. Você não é liberal, não. Se o Stuart Mill ouvisse você falar, você acha o Stuart Mill de esquerda, comunista. Você acha o Stuart Mill comunista. Isso não é liberalismo, nem liberalismo, nem conservadorismo, isso é reacionarismo. O Stuart Mill, se chegasse aqui no Brasil, ele estaria assustado. É a mania de pegar as ideias e querer impor a força. Achar Trump estadista é uma das coisas mais patéticas
do mundo. Vamos discutir coisa séria, vamos falar agora, conhecer a Revolução Francesa, a literatura é enorme, há mais de 200 anos, e a mancha coisas de sangue, belíssimas, sangue e é mais nós, graças a Deus, todo dia 14 de julho, eu oro para aqueles que tomaram a Bastilha. Na proclamação da República, dali para frente ele não falava mais nada. É necessário discutir, analisar, apresentar bons mapas, formar os bons professores, elevar a discussão. A grande questão que na educação brasileira, a discussão está muito baixa, é necessário elevá-la, discutir, chamar os profissionais da área das várias leituras ideológicas, que não existe nada não ideológico. Isso é uma ilusão. Essa é a visão do marxismo ortodoxo stalinista, como eu citei a senhora Marilena Chaui no que é ideologia. Fazer uma discussão legal. A partir dali a coisa anda. Como eu disse, o argumento que o Paulo Freire usava para vender doutrinação é de que não há isenção plena. Isso é um argumento fajuto, porque é óbvio que a gente pode buscar o máximo possível de isenção e de conhecimento objetivo. Sobre o respeito ao nosso ouvinte e telespectador, eu concordo 100%, Vila, mas uma coisa que eu não posso aceitar é porque eu sei debater com respeito ao meu oponente. Isso aqui não é um programa, isso aqui é um jornal. Agora deixa eu falar, porque eu escutei calado você falar esse tempo todo. E é muito feio quando a gente coloca rótulos nos outros o tempo todo, ou então de forma muito demagógica acusa o outro de ser rico, como se isso fosse um argumento, o que é demagógico, o que é monopólio de virtude. Se você é rico, você não defende se você não defende os mesmos meios que eu, ou seja, o Estado cuidando de todo mundo, do berço ao túmulo, por meio de creches e tudo mais, você não liga para os pobres, você é um insensível. Isso é um argumento primário de DCE comunista, Isso não dá para levar a sério num Jornal da Manhã, que tem uma respeitabilidade que tem o Jornal da Manhã e o público que tem. Então, o que nós não podemos fazer é rotular os outros e depois bancar a vítima, como se fosse a gente que tivesse sido alvo da estratégia que a gente usa para vencer um debate sem razão. Então, um pouquinho mais de respeito ao ouvinte.